A graça e a paz, meus queridos e amados irmãos e irmãs. Vamos para mais um vídeo, sequência do vídeo do estudo falando do mundo espiritual e do pedacinho do livro de Enoque, né? Vamos lá, sem muitas delongas. Como funciona esse mundo espiritual, como nós podemos nos brindar, nos protegermos dele, né? E tá, tá com a capacidade para batalhar no mundo espiritual com as armas espirituais, né? Que o Senhor nos fornece. Então vamos lá, peraí. Deixa eu arrumar aqui direitinho. Vamos lá. Vamos dar sequência aqui. Estão em uma vibração diferente da nossa, porém eles podem ali aparecer para as pessoas, né? Então eles não estão presos em outras dimensões como os anjos caídos, né? Eles precisam estar vagando sobre a Terra procurando uma habitação, uma casa que sirva de habitação para eles. É, Uma ele tá pessoa falando que dos lhe demônios deixe aí. para eles se alimentarem A do recado. diferença dos Agora, demônios e os anjos anjos caídos. caídos, né, os que geraram esses demônios, eles já são de hierarquias maiores e atualmente estão presos ou limitados. Na verdade, nem todos os anjos caídos estão presos. São alguns, porque teve duas quedas. Lembrando que aqueles que fizeram abominações e se deitaram com mulher, esses estão presos. Diz a carta de Pedro e de Judas, né? As cartas. Mas nem todos eles estão presos, tá? Tem anjos caídos soltos. E no final dos tempos, o abismo vai ser aberto e esses anjos que estão presos vão serem soltos, né? Vamos lá. As dimensões, como o Tártaro, segundo céu ou quinto céu. A função deles é controlar todo um sistema mundial, nações, pessoas altamente influentes para os propósitos malignos das trevas. Eles são os comandantes do sistema mundial, enquanto os demônios atuam em famílias e pessoas comuns, né? Exato. Então, os anjos caídos, é aqui que a gente vai ver em Efésios 6, versos 11 e 12, olha que interessante. Revestivos de toda a armadura de Deus para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra carne e sangue, e sim contra os principados, potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Então, quem habita nas regiões celestes, quem habita em outras dimensões, são esses anjos caídos, né? Que é o terço que se rebelou contra o Criador. Aí tem traduções do aramaico que vai colocar espíritos malignos que há debaixo do céu. Aí seriam justamente esses demônios, né? Mas os dominadores deste mundo tenebroso, principados, potestades, aí são esses anjos caídos de uma patente maior, né? Que junto a Satanás caíram. Eu vou compartilhar outras citações. E é bom a gente ter esse entendimento também, porque muitos religiosos de denominações, eles colocam que existe 3 céus. Mas no livro de Enoque fala de 7 céus, possivelmente até de 10 céus. Então, e aonde tem também prisões lá nesses céus, de alguns anjos caídos, né? Entendeu? Então, porque o primeiro céu é o firmamento, que a gente vê, depois tem o segundo céu, né? Aonde estão os anjos caídos, aprisionados, e tem o terceiro céu, que foi o paraíso que Paulo disse que foi até o terceiro céu, né? Em espírito. Aí tem os outros céus, e eu acredito que o Senhor, como número 7 é a perfeição, o Senhor habita no terceiro céu. Muitos falam que ele habita no sétimo céu. Muitos falam que ele habita no terceiro. Eu acredito que habita no sétimo. Não tem só 3 céus. Entendeu? Como a tradição religiosa diz. Entendeu? Porque a religião inventa muita coisa, irmãos. Ela tirou muitos livros, fez muito malabarismo nas coisas do Senhor. De Enoque, porque o livro de Enoque, né, os livros no plural, trazem são mais de um. muito harmônico, mostrando a diferença para nós. E no segundo livro de Enoque é mencionado onde esses anjos caídos estão. No livro dos vigilantes, né, é mencionado onde os demônios estão vagando sobre a terra,
enquanto que no segundo livro de Enoque, que é o livro dos segredos de Enoque, já menciona onde os anjos caídos estão. E tem uma conexão muito clara com a Bíblia, que eu vou compartilhar com vocês também. Uma das prisões dos demônios está justamente no segundo céu. O segundo livro de Enoque, no livro dos segredos de Enoque, vai relatar para nós 10 céus. E vai relatar um grupo que está preso no segundo céu. Ó, Enoque foi arrebatado ao segundo céu e me mostraram e viu uma escuridão maior do que a escuridão terrena. Um lugar realmente terrível, né? Diz que é Saturno, não sei se é mesmo. Pendurados, aguardando o julgamento imensurável. E aqueles anjos tinham a aparência da própria escuridão, maior do que a escuridão terrena. E eles choravam sem cessar o dia todo. Então eu disse aos homens que estavam comigo: por que estes estão sendo atormentados sem cessar? Aqueles homens me responderam: estes são os que se afastaram do Senhor, que não obedeceram os mandamentos do Senhor, mas por sua própria vontade conspiraram juntos e se afastaram com seu príncipe e com aqueles que estão sob controle no quinto céu. Então, há um grupo de anjos caídos que estão presos no segundo céu. E aí, que são justamente os que se rebelaram junto com Satanás. Há outro grupo que está preso no quinto céu. Eu vou compartilhar aqui com vocês também. Enoque, né? Ele foi arrebatado a todos esses céus. Quarto céu. Aí aqui no quinto céu, deixa eu ver se eu acho. Aqui, ó, ao quinto céu, no capítulo 18. E aqueles homens me pegaram em suas asas e me colocaram no quinto céu. E eu vi lá muitos exércitos inumeráveis chamados Grigori. E sua aparência era como a de um ser humano e seu tamanho era maior do que o de grandes gigantes, tá? Então eram seres gigantescos e seus rostos estavam abatidos e o silêncio de suas bocas era perpétuo. E não havia liturgia no quinto céu. E eu disse aos homens que estavam comigo: qual é a explicação para que estes estejam tão abatidos e seus rostos miseráveis e suas bocas silenciosas? E aqueles homens me responderam: estes são os Grigori, que se desviaram do Senhor, 200 miríades junto com seu príncipe Satanael, que é o próprio Satanás, né? E semelhantes a eles são aqueles que desceram como prisioneiros em seu séquito, que estão no segundo céu, aprisionados em grande escuridão. E 3 deles desceram do trono do Senhor para a terra, sobre o lugar do Hermon, e quebraram a promessa no ombro do monte Hermon, e viram as filhas dos homens quão belas eram, e tomaram para si esposas, e a terra foi contaminada por suas ações. Aí vai falar que deu à luz a gigantes, né, grandes monstros e grande inimizade. E é por isso que Deus os julgou com grande julgamento. Eles pranteiam seus irmãos e serão ultrajes no grande dia do Senhor. Aí o próprio Enoque se comunica com eles, né? E eles se lamentam, né? Porque eles estão lá sob tormentos e tudo mais. E o próprio livro, no caso agora, a própria Bíblia, né? Vai mencionar também para nós o Tártaro, né? Aqui em Apocalipse vai mencionar justamente a guerra dos céus, né? Os anjos caídos que se rebelaram, o grande dragão, né, o líder dos anjos caídos, que foi expulso por Miguel, né, pelo exército liderado por Miguel. E ele foi expulso, ele é o grande acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de noite diante de nosso Deus. Aí fala: ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta, né? Tá. Aí onde que estão esses anjos caídos? Ó, 2 Pedro 2, versos 4 e 5. Ora, se Deus não poupou anjos quando pecaram antes, precipitando-os no inferno, entregou ao abismo de trevas, reservando-os para juízo, aí fala também que ele não poupou a geração de Noé. Só que qual que é o detalhe? Aqui na maioria das Bíblias é traduzido como inferno. Porém, inferno no grego é Tártaros. E Tártaros era entendimento que é a ala mais profunda do Sheol ou Hades, que é o grande abismo, né? Sheol é o mundo dos mortos, né? Aonde está a alma, o espírito desencarnado do corpo, e cada um vai para uma direção que o Senhor vai determinar pelo que fez com o seu corpo aqui na Terra. Se fez o mal e não se arrependeu, o sofrimento, o espírito. Se fez o bem, também, né? Mas eu acho, assim como tem vários céus,
esses abismos são lugares diferentes, não existe só um lugar, né? E por quê? Porque eu não acho que aonde vai por enquanto, porque todos vão para o mesmo lugar, tanto os pecadores que não se arrependeram, como os anjos caídos, como os demônios, que é o lago do fogo. Mas aonde esses anjos estão não é o lago do fogo ainda, e nem os que morreram nos seus pecados. A Bíblia diz que estão reservados até o dia do juízo, sofrendo num lugar intermediário. Então, é isso que eu acredito, que está na Bíblia, né? E os demônios estão presos também. Então, não é ainda o lago do fogo ali. Ali, né, é o mundo dos mortos e o prisão onde estão os anjos. Hebraica, Hades é a palavra grega. Aí na mitologia clássica, o Sim, isso Tártaro tá era certo. um abismo Sheol subterrâneo no sobre Antigo o Hades, Testamento e onde os Hades titãs sofriam o no... castigo eterno. Perceba que na mitologia grega eles trazem aquilo que é relatado no livro de Enoque. Aqui a própria referência menciona sobre isso, né? Esses titãs são esses anjos, né? Porque na mitologia grega eles entendem o seguinte, que os titãs coabitaram com humanas e geraram os grandes seres, né? Geraram os grandes heróis da antiguidade, assim como eles eram chamados, né? Então esses deuses desceram à Terra, geraram esses gigantes, né? Porque coabitaram com mulheres, e esses seres que geraram esses gigantes foram punidos a ficar sobre o Tártaro, que é a ala mais profunda do grande abismo, né? Quando você entende a cosmologia correta, a cosmologia da Terra, relatada na Bíblia, fica muito claro essas citações, né? Judas também vai mencionar, inclusive, Judas é uma prova de que Gênesis 6 fala de anjos caídos, sim, anjos que não guardaram seu estado original, mas abandonaram seu próprio domicílio. Ele tem guardado sob trevas em algemas eternas para o juízo do grande dia. Aí faz a comparação com Sodoma e Gomorra, havendo se entregado à prostituição como aqueles, seguindo após outra carne, serão postas para exemplo do fogo eterno, sofrendo punição. Então, o paralelo entre Sodoma e Gomorra e os anjos rebeldes, comparado à prostituição, prova sim que Gênesis 6 fala de anjos que coabitaram com mulheres e geraram esses monstros, né? E mais uma vez eu vou compartilhar o livro de Enoque, que complementa esse entendimento, né? No capítulo 10. Então aqui, como vocês podem ver, olha, por exemplo, Azazel, que foi um dos líderes, né? O líder da rebelião dos 200 sentinelas, Rafael, amarra a Azazel, o Criador disse a Rafael, mãos e pés lançam na escuridão e abrindo o deserto que está em Dudael, lançam nele. Arremessa sobre eles pedras agudas, cobrindo-o com escuridão. Lá ele permanecerá para sempre, cobre sua face para que ele não possa ver a luz. E no grande dia do julgamento lançam-o ao fogo, né? Então aqui vai mencionar sobre esses seres, né? Inclusive depois vai mencionar sobre Samiasa, que foi outro líder dessa rebelião, também foi punido a estar debaixo da terra, né, até o grande dia do julgamento. Então esses seres foram punidos, então eles serão levados para as mais baixas profundezas do fogo e tormentos, lá eles serão encerrados em confinamento para sempre, né? No caso, eles estão no abismo, depois eles serão lançados no lago de fogo. Então o livro de Enoque se complementa perfeitamente com a Bíblia e com o relato de 2 Pedro 2 e também do livro de Judas, que menciona onde esses anjos caídos, na verdade, estão. Né? Eles estão presos e não soltos e não vagando pela terra como os demônios. Agora, vale aqui salientar uma coisa. O fato desses seres estarem presos, alguns mais, né, alguns em algemas mais fortes e outros menos, não significa que eles estão inativos, tá? Só para deixar claro. Porque se esses anjos caídos estivessem inativos, então o mundo estaria uma beleza, né? Claro, já tem os demônios, a gente sabe disso, mas quem comanda esses demônios são esses anjos caídos. Por mais que esses anjos caídos estejam presos, eles não estão inativos. Então que fique claro isso, tá? E não são todos os anjos caídos que estão presos, não. O livro de Enoque, a Bíblia, a maior parte sim, mas tem o bolsonaro. De forma nenhuma, tanto que
o tempo todo no mundo, né, Eu os acredito que senhores tem do alguns mundo, soltos. os meios do sistema Posso sempre estar enganado, homenageiam essas mas eu entidades. acredito E que eles não. estão fazendo de tudo para abrir portais para esses anjos terem mais poder e domínio sobre a terra. E no fim dos dias eles O que ele terão está sim um falando, domínio com a sim, permissão do que Criador. eles não estão inativos, mesmo preso. E ele vai dar uma explicação ali. E eu acredito também. Porque eles têm influência. E o próprio Satanás tem. Mesmo se Satanás estiver preso ou solto, porque vai ter um. Se ele estiver preso, vai ter um momento que ele vai ser solto. Porque a Bíblia diz. E precipitou o dragão sobre a terra. E tá com muita fúria e desceu sobre os humanos. Então ou ele ainda. Ou o inimigo tá solto e vai ser preso, ou ele tá preso já. Porque lá quando Jesus venceu ele na cruz, ele ficou se retorcendo. Então, quer dizer que pode sim, ele tá preso. Aí você fala, mas o mundo tá do jeito que tá, como é que ele tá preso? Mas tem os demônios, tem alguns anjos caídos e eles ainda não estão inativos, sem operar, mesmo de lá. E aí vamos entender o porquê, ó. Como que eles fazem isso? Vamos dar Né, sequência aqui. para tentar contra a humanidade, porque faz parte da provação final que virá sobre a humanidade, conhecida como a Grande Tribulação. E é claro, imagina um chefe de uma quadrilha. Olha lá. Ele é preso Presta em uma atenção. prisão de segurança máxima. Porém, esse chefe de quadrilha, ele consegue ter suas artimanhas para conseguir continuar com a sua quadrilha de pé. Então ele consegue mandar uma mensagem para outro, aí o outro passa para outro, para os menores que ainda estão soltos continuarem fazendo o serviço sujo. Interessante que esses paralelos Exatamente. apontam para o que é no mundo espiritual. Esses seres de maior hierarquia estão presos, mas não inativos. Então eles conseguem ainda, de alguma maneira, vamos dizer assim, passar o comando para esses seres de menor hierarquia, que são esses demônios, continuarem fazendo o serviço sujo. Mas os anjos caídos são aqueles que têm domínio sobre nações, sobre pessoas altamente poderosas. Eu acredito que ele tem alguns anjos caídos que não estão em prisão e se comunica de alguma forma com os anjos que estão presos e ele passa para os demônios e eles, os de menores patentes que estão soltos, fazem as regras dele lá e junto com os demônios, né? Eu acredito que seja isso. O controle do sistema mundial e todos os braços do sistema político, midiático, educacional, financeiro, até religioso, né? Então, esses anjos caídos, mesmo que estejam presos, eles continuam tendo domínio sobre o sistema mundial. Tanto que Satanás é chamado de o príncipe deste mundo, e ele também está preso, mas o fato dele estar preso não significa que está inativo, muito pelo contrário, né? Só que se esses seres estivessem completamente livres, né, como algumas pessoas pensam, então o mundo estaria 1000 vezes pior. Porque se com os demônios soltos por aí, vagando por aí, o mundo já está terrível, imagina só quando os anjos caídos forem soltos. Aí sim é o que a gente vai ver. Bem possível que estejam presos mesmo, não todos, como eu disse, mas a grande parte deles, porque fala que vai abrir a porta do abismo no tempo da grande tribulação. E eles vão ser soltos, alguns, Abaddon, grandes anjos aí caídos, né? Vão ser sair. Aí vai. Por isso que fala que a Bíblia fala, e Yeshua fala lá no livro de Mateus, do Evangelho, né? Que vai ser o tempo como nunca houve e nunca haverá jamais na face da terra. Entendeu? Então, né? E ainda não está esse tempo. Nós estamos vivendo o início das dores de parto. Que ele falou lá em Mateus, né? De 20 a 24, eu acho, né? De 22 a 24. Né? Então, nós estamos no início das dores. Já está tudo preparado para o estabelecimento do anticristo. Aí, começando a grande tribulação, é onde vai ser solto os demônios, né? Aí o mundo vai virar um caos total. Que aí vai ser um pega pra capar e vai ser terrível. Né? Por isso que a gente tem que se agarrar com o Senhor. Se a gente estiver aqui nesse tempo, que está próximo, né? A gente vai ter que ter muita força espiritual, porque senão a maioria não vai existir. Grande tribulação. Então, quando a gente analisa as escrituras com essa ótica mais próxima do original e também alinhado ao livro de Enoque, a gente percebe com muito mais coerência, né, o relato bíblico, a diferença de hierarquia.
Tanto é que, falando sobre hierarquia, eu vou compartilhar com vocês uma imagem. Interessante que no próprio livro de Judas, o arcanjo Miguel contendia com o diabo e disputava o corpo de Moisés. Só que por reconhecer a autoridade de Ah, como que ele Satanás, contendia se o diabo tá preso? Ali era o Antigo Testamento, tá? Se o diabo tá preso, ele foi preso depois da vitória de Cristo na cruz ali. Foi ali a prisão dele, né? Mas ali onde ele está falando que o Miguel contendia com o diabo era no Antigo Testamento. Satanás ainda não estava preso naquela época, né? Ele estava vagando. Tanto é que ele vai até os céus lá para fazer o Senhor tirar tudo de Jó, né? Então, né? ele não se atreveu a proferir nada contra Satanás, e simplesmente falou: Que o o Senhor Senhor te te repreenda. repreenda. Por quê? Porque Satanás é de uma hierarquia maior. Mesmo que Satanás tivesse caído, os anjos eles continuam tendo um respeito por hierarquias. Então, como arcanjo não é das maiores hierarquias, como querubim e serafim, né? Que É seria por a isso posição que que a Satanás gente, ocupa. como ser humano, e que temos menos poder do que os anjos no momento, porque lá na glória a Bíblia diz que nós seremos superiores aos anjos, que nós vamos ter corpos igual ao do Messias, glorificado, e vamos julgar os anjos. Mas enquanto terrenos, nós não temos, os anjos são maiores em poder. Então, é por isso que a gente repreende em nome do Senhor Yeshua, em nome do Senhor Cristo Jesus, os demônios. Porque se você fosse de peito aberto, você tá acabado, cara. Então você tem que usar o nome do Senhor, porque é o nome mais poderoso, nome acima de todo nome, né? O Senhor dos Senhores e Rei dos Reis. Aí sim, porque o nome que tem poder de expelir esses anjos caídos, esses demônios. Por isso que Miguel, até Miguel, que é um anjo que tem poder acima dos seres humanos, falou que o Senhor repreenda, não ousou dar juízo de maldição ao inimigo. Aí esses daí que, animais irracionais que Judas fala, né? Que não segue a natureza, que não compreende nada, fica aí dizendo que está entrevistando demônio, que tá chutando demônio, vai. Vai brincando, vai brincando. Ele preferiu usar o poder do Criador para repreender Satanás, e não ele com a própria força. Então isso é muito interessante e é uma prova clara que há sim hierarquias no mundo espiritual, tá? E antes de mostrar uma imagem que representa essas hierarquias, né, claro, atrelado ao relato bíblico, no próprio livro de Daniel, quando Daniel fez aquele jejum de 21 dias, ele conseguiu fortalecer Miguel para ter um domínio sobre o príncipe da Pérsia. Aqui está falando claramente de um principado, né? Como Efésios 6 fala, de principados, potestades, que têm domínio sobre este mundo, mas que habitam em regiões celestiais, presos, né? Limitados, obviamente, mas têm o domínio sobre essa dimensão. Aqui a gente vê esse relato claro: o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias, porém Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me e eu obtive vitória sobre os reis da Pérsia. Então veja como que o jejum é uma arma poderosíssima na batalha espiritual. Eu vou falar com mais detalhes depois, né? Mas o fato de Daniel ter jejuado por 21 dias fez com que Daniel tivesse força para derrotar o príncipe da Pérsia, né? Um principado, um anjo caído que tinha o domínio sobre o reino da Pérsia. Porque o que muitos não sabem é que essas potestades, esses principados, esses seres caídos de alta hierarquia, eles têm comandos de nações, alguns deles de cidades, tá? Então tem cidades que estão totalmente dominadas por esses seres, principalmente grandes metrópoles, e há nações, eu acredito que todas as nações da Terra têm algum tipo de domínio, né? Mas há algumas que têm uma influência ainda mais forte. E o Brasil, O infelizmente, é Brasil, sim uma eu ia nação. falar isso, porque é uma das nações que tem bastante influência demoníaca, bastante paganismo, bastante idolatrias, e por isso que tá um caos aqui, acontece várias catástrofes e guerras para todo lado, de bandidagem, de corrupção, de catástrofes naturais, vez ou outra aí. Lógico que em outras nações também tem, mas o Brasil e outras regiões aí, né, continente, também sofrem muito mais por ataques espirituais, entendeu? Porque
Aqui parece que reina o. Sei lá, cara. É um negócio pesado aqui. Inclusive, já foi consagrada várias vezes a conhecida Nossa Senhora Aparecida. Que Eu sei que é é uma polêmico idolatria, falar né? isso, mas a própria Não, Bíblia chama essa entidade de a mãe das abominações, a isso. grande prostituta. Depois eu mostro os paralelos para vocês, vocês vão ficar impressionados, tá? Mas quem já me acompanha sabe que em materiais passados eu falo o porquê disso, tá? Em nenhum momento eu quero ofender a fé de ninguém, mas a verdade é uma só, né? Essa imagem cultuada na Igreja Católica não é Maria, mãe do Messias, é Não. uma É entidade uma caída entidade. feminina de Vai falar isso altíssima pra ver pros hierarquia, tá? católicos. Tanto é que a sede do Vaticano antes era uma homenagem para ela, a deusa Tanto Vática. é que o Papa João IV, né? Agora, esse Papa aí, agora ele fez uma polêmica. Ó, ele falou que não deve usar a Maria como intercessora, porque é só Cristo que é intercessor. Tá aí, eu vou até gravar um vídeo sobre isso aí daqui a pouco, né? Foi uma polêmica danada, estão esculhambando com ele. E aí, isso daí vai dar outro entendimento. Será que ele tá fazendo uma manipulação? Será que... Eu vou dar explicação sobre essa situação desse papo aí, né? Sem nenhuma teoria da conspiração, mas pegando os fatos, as evidências e também comparando com as escrituras, que é o principal, né? Para a gente estar bem ciente, bem vigilante do que está acontecendo no mundo espiritual e se concretizando aqui, né? Para a gente não ser enganado. Vamos lá. Outros nomes, Lilith, Semiramis, Astarote, Tudo essa é mesma mesma entidade imagem. que acaba sendo cultuada, né? E tem, infelizmente, o Brasil foi consagrado a ela, agora é óbvio, né? A gente sabe muito bem que os servos do Criador não estão debaixo desse domínio, mas somente aqueles que vivem no pecado. Agora, a nação, o sistema, né? Todas essas coisas aí já é bem diferente. Tá, então eu vou E compartilhar com outra, e você não pode adorar sol, lua, natureza, nada. Que é a mãe natureza. Tudo é idolatria, porque você deve adorar somente o Criador. Essas coisas tudo são criação, até os anjos são criação, tudo nós somos criações. Não deve adorar homem, não deve, você deve admirar como que fala, os talentos das pessoas, mas não adorar, idolatrar. Hoje idolatra time de futebol, jogador, idolatra político, idolatra santos, idolatra natureza, sol, lua. Isso daí tudo é abominação para o Criador. Por isso que colhe as consequências do juízo do Criador na terra. E ele vai dando chance para o arrependimento. Mas as pessoas são, nessa parte espiritual, são ignorantes. Ignorantes não quer dizer que as pessoas são burras. Muitas são até inteligentes, criam coisas extraordinárias nesse mundo para nos auxiliar, mas espiritualmente são ignorantes para certos assuntos. E você vai falar, acho que não. Xinga a gente e fala um monte de absurdo, né? Porque não quer encarar a verdade das escrituras, né? Já que eu estou falando de hierarquias do mundo espiritual, uma imagem, é claro, atrelada ao conhecimento bíblico, né? Então, aqui nessa imagem, conseguimos perceber as hierarquias que há no mundo espiritual. Serafim, que são os mais próximos do Criador, querubim, tronos, domínios, virtudes, potestades, principados, arcanjos e anjos. Até dá para colocar o homem, né, o Ish, como a menor hierarquia. Os judeus, no passado, entendiam isso, que o ser humano também é considerado uma hierarquia, só que a menor de todas, né, na menor condição. Tanto que, quando fala, ele foi colocado como um pouco menor do que os anjos. Tá falando Né? do Como fala em Criador. Salmos Ou e Hebreus, do sendo referência Salvador, ao do Messias. Yeshua, Porque os Messias. humanos, eles são Que ele menores se em fez hierarquia carne, do que né? os anjos. Só que vale mencionar o seguinte, todas as hierarquias tiveram seres que caíram também. Então, há serafins caídos, há querubins caídos, há tronos caídos, domínios caídos, virtudes caídos, potestades e principados caídos, como menciona no livro de Efésios, e arcanjos e anjos caídos também, tá? Quando eu falo anjos caídos, eu estou remetendo a todas essas hierarquias, tá? Então, existem caídos de todas as hierarquias, assim como existem anjos da luz de também todas essas hierarquias, beleza?
Então, essas hierarquias se mantiveram no mundo espiritual. E a gente vê, não sei se vocês vão conseguir ver muito bem, a explicação de cada uma dessas hierarquias, né? Os serafins são os mais próximos do trono, né? Os querubins, eles são guardas, né? Guardam o caminho da árvore da vida. Os tronos, eles transmitem aos anjos de graus inferiores, inclusive é onde o Criador se assenta. Muitos pensam que é só um trono literal, mas ele se assenta até sobre esses seres. Tem salmos que mencionam isso, que ele voa em cima desses seres, né? Dominações também é essa outra hierarquia, potestades, principados, aí seriam aqueles que têm domínio sobre nações, sobre territórios, né? Em alguns casos pode ser até sobre famílias. Tem virtudes também, arcanjos e anjos, né? Mas são 3 subdivisões. A primeira de serafins, querubins e tronos, a segunda de dominações, potestades e virtudes, a terceira de principados, arcanjos e anjos. E anjos sendo esses mensageiros que se manifestam como homens, né? Que servem à humanidade, ou aquilo que muitos conhecem como anjo da guarda, são os de menor hierarquia, tá? Mas isso não significa que eles são inferiores aos outros em mérito, né? Isso não significa necessariamente. Mas hierarquia no sentido de respeito, no sentido de poder. Então, há hierarquias, quanto maior a hierarquia, maior poder, maior responsabilidade. E o que muitos não sabem, como eu falei, é que há essa hierarquia no reino das trevas também, tá bom? Então, existem serafins caídos, né? Que seriam os 200 sentinelas. Existem querubins caídos e principados e potestades que, como o próprio livro de Efésios relata. E mais uma coisa que eu queria mostrar com vocês, a gente já está partindo para o encerramento, né? O próprio Satan, Satanás, que muitos conhecem, muitas pessoas pensam que ele está aí solto, né? Como eu expliquei para vocês, esses anjos caídos que participaram ativamente da rebelião celestial, eles não estão simplesmente soltos por aí, não. Se tivessem, o mundo estaria 1000 vezes pior. É o que vai acontecer no fim dos dias, porque os abismos, né, as chaves do abismo irão se abrir. E terá uma permissão do Criador deles terem um domínio e acesso maior a essa terra para testar, né, a prova final à humanidade. Mas eles estão presos, eles estão limitados. E o próprio Satanás, por exemplo, as pessoas pegam esse texto do livro de Jó, que sim, Satanás estava rodeando a terra e passeando por ela, e ele conseguia chegar perto do Criador para acusar os habitantes da terra. Tanto que a Bíblia chama ele de o acusador de nossos isso irmãos. foi no Antigo Só que qual é o Testamento. grande ponto? Antes da vinda do Messias, Isso. realmente, ele tinha muito mais liberdade de ir até a presença do Criador. Hoje, depois da vinda do Messias e ressurreição dele, ele já foi muito mais limitado. Inclusive, há literaturas chamadas de apócrifas, né, como Evangelho de Bartolomeu, que é um livro muito bom, tirando traduções errôneas, é um livro bem interessante, né, que relata alguns segredos após a ressurreição do Messias, que Bartolomeu perguntou para ele. Inclusive, ele vê Belial, e ele vê Belial acorrentado, né, Belial é o próprio Satanás. Quando o Messias veio e foi crucificado e ressurreto, Satanás ele foi ainda mais preso. E segundo alguns estudos que eu e outros irmãos fazemos, a gente entende que ele está preso em Saturno, né? Saturno, a estrela errante. Inclusive, os anéis de Saturno são essa prisão. Os anéis de Saturno estão se rompendo, mas como eu falei para vocês, o fato dele estar preso não significa que ele está inativo. Como o exemplo que eu dei do chefe de uma quadrilha, que continua tendo um domínio, né? Usando seus comparsas, né, de hierarquia menor para fazer o serviço sujo. Satanás faz da mesma maneira com esses demônios, com esses espíritos imundos, ou com anjos caídos que não estão tão limitados assim. Eu acredito que alguns não estejam tanto, né? Então, assim, hoje pode até ser que ele compareça em alguns momentos diante da presença do Criador, porém acorrentado, algemado e sem ter tanta liberdade assim, né? E qual que é o ponto, né? Aqui em Marcos vai relatar isso, sobre ninguém pode entrar na casa do valente para roubar-lhe os bens sem primeiro amarrá-lo. E só então ele saqueará a casa. Por quê? Porque o reino dessa terra, né? Satanás era chamado de o príncipe deste mundo. Para o Messias conseguir ter o domínio desse mundo, né? Para ele estabelecer o reino dele,
ele teve que amarrar o valente, né? Ele usa essa comparação aqui em Marcos para dizer que ele teve que amarrar o valente para conseguir restabelecer o seu reinado. E algumas pessoas pegam esse texto para pensar que o diabo está livre por aí. E o fato dele andar ao nosso redor, como eu falei para vocês, ele está preso, mas não está inativo. Ele pode sim, em alguns momentos, andar ao nosso redor, porém, numa limitação muito maior. Porque muitas pessoas acabam não entendendo, mas um ser espiritual preso não é como a gente aqui, que a gente fica preso numa gaiola e a gente não consegue fazer nada, né? Se fosse um humano preso. Não. Um ser espiritual, ele fica limitado, mas ele tem um poder muito além do nosso, né? Então, Satanás, por mais que ele esteja preso, ele continua, sim, tendo um certo poder e, por isso, ele consegue vigiar as pessoas. Eu acredito até que ele consegue vigiar através de outros seres que têm mais liberdade que ele. Mas tudo isso nos mostra como funciona o mundo espiritual na prática. Eu espero que vocês consigam estar entendendo aí. E aí, para a gente adentrar na parte final, eu acho muito importante mostrar para vocês o seguinte, né? Por quê? Né? Por que, que a gente está participando de uma grande batalha espiritual? É muito importante entender o porquê. Que nós estamos numa grande guerra e somos o palco principal dela. Esse é o detalhe. Vamos supor que, nós só passamos a existir nessa terra e acabou. E fim de conversa. Beleza. Mas espera aí, então o que a gente tem a ver com anjos e anjos caídos e demônios? O que a gente tem a ver com essa batalha? Se Adão pecou e a gente está aqui por causa do pecado de Adão, mas a gente não tem nada a ver com a rebelião dos céus? O que a gente tem a ver com esse tanto de anjo aí? Por que a gente é o palco principal dessa guerra? Simples, quando você entende, né, a pré-existência, que é um entendimento que eu sempre trago no meu canal, fica muito claro que nós fomos sim participantes diretos dessa batalha, mas não tivemos uma posição definitiva como os anjos do Pai e como os anjos rebeldes, e por isso estamos aqui nessa terra para traçar uma escolha. E os dois lados, tanto o lado da luz quanto o lado das trevas, tenta o tempo todo nos levar ao caminho deles, né? Inclusive, em Números 35, eu já falei sobre isso no meu livro, para quem tiver interesse, eu vou deixar na descrição aí, e também em vídeos do meu canal. Mas existe um paralelo muito interessante entre o que havia em Israel chamado de cidades de refúgio com a humanidade e a grande prova que estamos passando. O que acontecia sobre essas grandes cidades de refúgio? Números 35 vai relatar para nós o que são essas cidades de refúgio. Das cidades, pois, que dareis aos levitas, 6 haverá de refúgio, as quais dareis para que nelas se acolha o homicida, além destas lhe dareis 42 cidades. Aqui vai relatar para nós. O homicida que matar alguém involuntariamente, ou seja, sem intenção, o que acontecia? Ele era mandado para uma cidade de refúgio. Havia 6 cidades de refúgio, isso não é por acaso, isso é um paralelo com os 6 milênios da humanidade, e nessa cidade de refúgio, esses homicidas involuntários estariam protegidos contra o vingador de sangue. É isso que relata em Números 35, certo? E olha que interessante, né? Tem mais uns paralelos. Aqui, mais uma vez, relata 6 cidades para os filhos de Israel, sobre o involuntário, enquanto que o que matava intencionalmente, né, um homicida que tinha intenção clara em fazer isso, ele era punido com a morte. E nisso a gente consegue fazer um paralelo muito claro através do método de interpretação da Bíblia, né, Pardês, nos níveis mais profundos, além do literal, que esses homicidas intencionais apontam para os demônios. Os demônios não receberam chance de misericórdia, não tem como se arrepender. Por isso que eles são mortos, né? Eles são punidos à condenação e acabou. Os homicidas involuntários não. Para eles foi concedida uma chance de serem avaliados por um sumo sacerdote nessas 6 cidades de refúgio. Ou seja, isso aponta para a Terra, né? Esse mundo que estamos inseridos, e os 6 milênios dados para a humanidade, onde nós estamos sendo avaliados pelo sumo sacerdote, que é Yeshua, e ele é que nos avaliará se de fato nós somos inocentes ou se na verdade nós somos culpados de acordo com as nossas obras. Isso é muito interessante, tá? Vocês podem ler aqui. Aqui explica, né, sobre o que mata intencionalmente e o que mata involuntariamente. A punição para cada um. Ó,
livrará o homicida da mão do vingador do sangue, o que matou sem intenção, e o fará voltar à sua cidade de refúgio, onde se tinha acolhido. Ali ficará até a morte do sumo sacerdote, que foi ungido com santo óleo. Porém, eles eram proibidos de sair dessas cidades de refúgio, porque se o vingador de sangue encontrasse esses homicidas involuntários fora das cidades de refúgio e matassem eles, não ia acontecer nada, tá? Então, eles eram obrigados a ficar nessas cidades de refúgio até a avaliação do sumo sacerdote. E nisso a gente consegue perceber um paralelo muito incrível com Yeshua, né? Sendo nosso sumo sacerdote. Porque quando o sumo sacerdote morrer, o homicida voltará à terra da sua possessão. Ou seja, pela morte de Yeshua, os homicidas involuntários, que somos nós, humanidade, que recebemos a chance de misericórdia, se de fato estivermos nele, nós poderemos voltar para a terra prometida, para a terra de nossa possessão, que é a terra da qual nós nos originamos. Então, tudo isso é muito incrível. E quando a gente lê os evangelhos, né, as cartas, o próprio Paulo, quando ele relata aqui em 1 Coríntios 9, ele relata como se estivesse numa grande competição e que ele reduzia o seu corpo à escravidão, esmurrava o seu corpo para não ser desqualificado. E quando a gente analisa as palavras originais, prêmio, desqualificado, recompensa concedida ao vencedor, veredito favorável, triunfo, e a palavra traduzida como desqualificado, olha que interessante, não passando no teste, não aprovado, rejeitado, ser negado, ser banido, remover do cargo. Então fica muito claro o entendimento de que nós estamos aqui debaixo de uma prova, debaixo de um teste, podendo ser qualificados ou desqualificados, aprovados ou reprovados. Por isso nós estamos aqui para traçar uma escolha, algo que faltou no estado anterior. Você entende o paralelo? Em 1 Coríntios 4, versos 9 e 10, Paulo ele fala que nós nos tornamos espetáculo ao mundo, aos anjos e aos homens. E a palavra grega, né, e aramaica também traduzida como espetáculo, teatron, seria um local para espetáculo público, sala de audiência geral. Em outros momentos eu vou trazer a ideia de que nós estamos debaixo de julgamento, né? Há uma corte celestial nos avaliando e nós estamos aqui sob teste. Os anjos estão escrevendo tudo no livro da vida, né? Passando por Senhor os nossos atos. Os olhos do Senhor estão por toda a terra e escrevendo as nossas obras e estamos sendo avaliados para no dia do juízo, do julgamento, sermos ou absolvidos ou condenados, né? Decretos, é anulado decretos o tempo todo. Em outro momento eu trago essa perspectiva mais ampla da batalha espiritual. E Apocalipse também vai mencionar sobre o vencedor, né? Ao vencedor dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida. O que é vencedor? Vencedor puro, íntegro, o que ganha posse, ter sucesso, superar, derrotar, o isento de culpa, o que demonstra ter mérito, conquistador, aquele que supera, que prevalece, obtém a vitória. Então, em resumo, nós, humanidade, falhamos no estado anterior, por isso que em Romanos menciona, todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus, mas somos restituídos, resgatados através do Messias, somos peregrinos na terra, peregrino significa que o nosso local de origem não é aqui, e aqui nós estamos sendo avaliados em um teste de carne e sangue. E sendo avaliados, nós somos tentados. É por isso que o Criador permite a existência dos anjos caídos, de demônios, porque no fim nós estamos em um grande teste, sendo avaliados o tempo todo. Em cada mínimo pensamento, em cada mínima ação, nós estamos debaixo de uma grande avaliação, debaixo de uma grande corte celestial. Há o advogado, há o acusador, há o juiz supremo. Então, tudo isso nos revela que a batalha espiritual é nesse sentido também de julgamento, tá? De corte. Joel 3,14, multidões, multidões no vale da decisão, porque o dia do Senhor está perto no vale da decisão. E por fim, Deuteronômio 30, versos 19 e 20, os céus e a terra tomam hoje por testemunha contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição, escolhe, pois, a vida para que vivas tu e a tua descendência, amando o Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz, apegando-te a Ele, né? Vivendo de fato a sua promessa.
Ou seja, tudo isso prova que nós estamos aqui para traçar uma escolha, estamos debaixo de um grande júri, de uma grande avaliação, há demônios ao nosso derredor para nos tentar, há anjos do Criador nos avaliando, e em alguns momentos eles intervêm ao nosso favor, principalmente quando vivemos uma vida correta, clamamos a Ele, clamamos pela intervenção dele. O Criador e Yeshua enviam anjos para nos proteger, tá? E também existem os anjos caídos que comandam o sistema mundial das mais variadas hierarquias, e eles é que induzem, né, levam os demônios a tentar a humanidade, cada um individualmente, fora que eles comandam todo esse sistema mundial, controlam nações, braços do sistema político, pessoas altamente poderosas, e através de rituais, através de legalidade do ser humano, eles continuam sobrevivendo, esse sistema continua de pé. Mas chegará um momento que Yeshua irá destruir esse sistema, irá levar consigo os remidos através do seu precioso sangue derramado por todos nós. Então, em resumo, essa é a batalha espiritual. Nós estamos debaixo de uma grande avaliação, há demônios nos tentando o tempo todo, por isso que a santidade é tão importante, e o fato de sermos o palco principal dessa batalha, né? Isso é muito claro na Bíblia, estamos nesse vale da decisão, significa que nós fomos sim participantes diretos dessa batalha. E através do paralelo com que havia Israel, dos homicídios intensos. Vou parar aqui, tá? Chegou ao fim, só um pedacinho ficou, senão fica muito grande. Muito obrigado, compartilhe o vídeo, deixa o like, badala o sininho de todas, se inscreva quem não é inscrito e agradeço aí pela paciência. Amo todos vocês em Cristo Jesus, até o próximo vídeo. Fui!